coisa. Sidônio Palmeira diz que o governo falhou ao não mostrar o país destruído que herdou. Aonde ele falou isso é sintomático, aonde ele concedeu a entrevista para falar essas preciosidades. Ministro critica avanço da extrema-direita e defende entregas do governo Lula. Ele deu uma entrevista à newsletter Jogo Político, publicado por O Globo. Ele deu entrevista para as organizações Globo, tá? Onde Sidônio Palmeira, o marqueteiro, o publicitário, ele falou que o governo falhou no começo, porque o governo deveria, através de peças de propaganda, mostrar, antes de mais nada, logo que entrou, o quanto o país tinha sido destruído pelo Bolsonaro. O quanto foi destruído. Ele fala na entrevista, o governo assumiu, mas faltou comunicar qual herança encontrou. Estivemos diante de um país destruído, com muitos programas encerrados, havíamos retornado para o mapa da fome, disse o Sidônio. Tá? E aí ele começou na entrevista a falar do impacto da extrema-direita, que tem poder nas redes sociais, e ele fala, ao ser questionado sobre o desalinhamento, ele fala o seguinte, a expectativa com Lula é altíssima, especialmente por causa do segundo mandato dele. A gestão está entregando. Foram tiradas 24 milhões de pessoas da fome, o Mais Médicos dobrou, o pé de meia atinge milhões de jovens. Falta a percepção, ele usa essa palavra, percepção dessas ações chegar à ponta. Tá? O que ele fala aqui, desafios da comunicação. A necessidade de uma sincronia entre a área de gestão, sobre as críticas à estratégia de comunicação adotada desde janeiro, que combina inserções em rádios locais, propaganda em mídias tradicionais e aumento de presença institucional, o ministro foi direto. Quando você chega a um lugar, você monta uma equipe. Entrei e fiz as mudanças que achei melhor. Toda essa discussão, essa entrevista, está no âmbito da propaganda, da comunicação propaganda. Não é à toa que ele ganha espaço nas organizações Globo, ele desfila as suas críticas para as organizações Globo. De repente, as organizações Globo estão muito interessadas com a estratégia de comunicação do PT, de um governo do PT. Eu nunca vi isso na minha vida. Por que está tão interessado o jornalismo corporativo em dar pitaco às estratégias de comunicação desse governo? Para manter incorrendo no erro, segundo a avaliação desse humilde blogueiro, que é da comunicação propaganda. Essa concepção assim comum, vulgar da comunicação. Tá? Então vem aquela coisa, não, a extrema-direita domina as redes, tal, enquanto a gente não, etc. Bom, essa questão das redes sociais não tem solução. Não tem, na minha opinião. O Congresso vai regulamentar? Jamais vai regulamentar. Esse Congresso aí, que caçou o Glauber Braga, já era o próximo, né, que a gente ia falar. O Glauber Braga. Tá? Mas voltando aqui, o Glauber Braga, que está lá, aquela coisa, esse Congresso que caçou o Glauber Braga. Agora ele tenta, claro, criar um ato simbólico com a sua greve de fome, a gente já vamos falar a respeito. Tá? Com esse Congresso, você acha que vai sair regulamentação das redes sociais, as Big Techs? Big Techs, elas criaram as redes sociais justamente para a extrema-direita. Não tem solução, não tem esperança. Eu já desisti disso. A esquerda não tem como, porque aquilo foi criado para a extrema-direita. Tá? A questão é criar uma rede social própria, do próprio país. Isso, claro, demandaria um governo que não é esse.
Exatamente. Pode ver o que a Rússia faz, a China faz, acusado como países ditatoriais, autocráticos, não tem liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, só que a liberdade de comunicação dá nisso. O desafio do desodorante morre lá e fica essa discussão que de chover no molhado nos meios de comunicação, de que cabe ao Congresso regulamentar as redes sociais. Não adianta, isso dá engajamento, dá lucro, as big techs vivem disso, dessa coisa do demasiado humano. Já falamos bastante sobre isso, não tem jeito. Então, partir para criar uma rede social própria, uma plataforma nacional própria. Tá? Mandar essas big techs embora, proibir o trabalho deles aqui. É claro que esse governo jamais vai conseguir fazer isso, é um governo já neoliberal, até adotando políticas neoliberais, já vamos falar sobre isso, até os ossos, né? Esqueceu o que é ser esquerda, tá? Com medo do que a mídia vai julgar, das reações da grande mídia. De repente vai chamar que o governo é ditatorial, autocrático. Não permitir TikTok no Brasil. Trump pode, né? Aqui não. Facebook, a Meta, mas o que será? Mas como assim? E nem a mídia progressista quer isso, porque eles vivem disso, vivem nessas mídias. Tá? Para eles seria um impacto muito grande na divulgação de conteúdos. Tá? Então, o Sidônio Palmeira consegue esse espaço, é entrevistado, um destaque pelas organizações Globo, claro, porque ele continua, a gente vem defendendo que, na verdade, a comunicação propaganda é aquilo que o jornalismo corporativo quer que a esquerda continue, porque eles são engolidos pela mídia corporativa, porque a mídia corporativa domina a pauta, domina a agenda. Ou seja, as inserções de propaganda, toda a estratégia das peças de propaganda e publicitária se perde, tá? Na sua repercussão, no seu alcance, com o domínio da pauta e da agenda da grande mídia. Então, o que a gente vai falando aqui de comunicação, acontecimento, significam estratégias do governo em criar a sua própria agenda, sua própria pauta e impô-la para a sociedade, impor aos meios de comunicação, à grande mídia. Tá? Criando acontecimento, aloprando politicamente. Nesse sentido, entender bem essa lógica da alopragem política que a extrema-direita faz. Como, por exemplo, Bolsonaro novamente, é tipo Neymar, né? Ele se contunde às vésperas de feriadão, né? Jogo contra o Santos ontem, o Neymar sente a coxa novamente, às vésperas desse feriadão. Aí de Semana Santa, como foi nas vésperas do Carnaval, lá, o jogo do Bragantino, contusão na coxa. Então, às vésperas da PL, lá da anistia, novamente Bolsonaro, entre a vida e a morte, internado, sempre assim, fazendo vídeos melodramáticos, chorando, tal. Já vamos falar sobre isso. Eles alopram politicamente, eles criam acontecimentos. Tá? Eles são mestres nisso. Agora, esse tipo de criação de acontecimentos, isso não dá. Sentiu a bala emocional. Glauber Braga completa 177 horas de greve de fome. É aquela coisa, esse Congresso, o mais reacionário da história da Nova República, foi criado para isso. Pautas progressistas não vão vingar lá. Então, eu adoro repetir essa imagem, até as pedras do Porto de Santos. A gente sabe para que serve essa cortina de fumaça, já vamos falar para que serve daqui a pouco. Né? Vamos avançar aqui. Continua aquela coisa. Sidônio Palmeira diz que governo falhou
ao não mostrar o país destruído que herdou. Aonde ele falou isso é sintomático, aonde ele concedeu a entrevista para falar essas preciosidades. Ministro critica avanço da extrema-direita e defende entregas do governo Lula. Ele deu uma entrevista à newsletter Jogo Político, publicado por O Globo. Ele deu entrevista para as organizações Globo, tá? Onde Sidônio Palmeira, o marqueteiro, o publicitário, ele falou que o governo falhou no começo, porque o governo deveria, através de peças de propaganda, mostrar, antes de mais nada, logo que entrou, o quanto o país tinha sido destruído pelo Bolsonaro. O quanto foi destruído. Ele fala na entrevista, o governo assumiu, mas faltou comunicar qual herança encontrou. Estivemos diante de um país destruído, com muitos programas encerrados, havíamos retornado para o mapa da fome, disse o Sidônio. Tá? E aí ele começou na entrevista a falar do impacto da extrema-direita, que tem poder nas redes sociais, e ele fala... ao ser questionado sobre o desalinhamento, ele fala o seguinte: a expectativa com Lula é altíssima, especialmente por causa do segundo mandato dele. A gestão está entregando. Foram tiradas 24 milhões de pessoas da fome, o Mais Médicos dobrou, o pé de meia atinge milhões de jovens. Falta a percepção, ele usa essa palavra, percepção dessas ações chegar à ponta. Tá? O que ele fala aqui, desafios da comunicação. A necessidade de uma sincronia entre a área de gestão, sobre as críticas à estratégia de comunicação adotada desde janeiro, que combina inserções em rádios locais, propaganda em mídias tradicionais e aumento de presença institucional, o ministro foi direto. Quando você chega a um lugar, você monta uma equipe. Entrei e fiz as mudanças que achei melhor. Toda essa discussão, essa entrevista, está no âmbito da propaganda, da comunicação propaganda. Não é à toa que ele ganha espaço nas organizações Globo, ele desfila as suas críticas para as organizações Globo. De repente, as organizações Globo estão muito interessadas com a estratégia de comunicação do PT, de um governo do PT. Eu nunca vi isso na minha vida. Por que está tão interessado o jornalismo corporativo em dar pitaco às estratégias de comunicação desse governo? Para manter correndo no erro, segundo a avaliação desse humilde blogueiro, que é da comunicação propaganda. Essa concepção assim comum, vulgar da comunicação. Tá? Então vem aquela coisa, não, a extrema-direita domina as redes, tal, enquanto a gente não, etc. Bom, essa questão das redes sociais não tem solução. Não tem, na minha opinião. O Congresso vai regulamentar? Jamais vai regulamentar. Esse Congresso aí, que caçou o cara lá, cara, esqueci o nome dele, né? O deputado lá do PS, do PSOL, né? Caramba, esqueci o nome dele. Onde é que tá aqui? Caramba, esqueci o nome do cara, meu. Esqueci o nome do cara. Que coisa. Caramba, mas que coisa. Não é isso, não é isso. Vamos lá, não é isso, não. É ruim não ter ao vivo aqui, porque já me ajudariam aqui no ao vivo. Deixa eu ver isso daqui. Caramba, que coisa. Vamos lembrar aqui. Tá.
Que é esse daqui, claro, claro, claro. O Glauber Braga, já era o próximo, né, que a gente ia falar. O Glauber Braga, tá? Mas voltando aqui, o Glauber Braga, que está lá, aquela coisa, esse congresso que caçou o Glauber Braga. Agora ele tenta, claro, criar um ato simbólico com a sua greve de fome, a gente já vamos falar a respeito, tá? Com esse congresso, você acha que vai sair regulamentação das redes sociais, as big techs? Big techs, elas criaram as redes sociais justamente para a extrema-direita. Não tem solução, não tem esperança. Eu já desisti disso. A esquerda não tem como, porque aquilo foi criado para a extrema-direita. Tá? A questão é criar uma rede social própria, do próprio país. Isso, claro, demandaria um governo que não é esse. Exatamente. Pode ver o que a Rússia faz, a China faz, acusado como países ditatoriais, autocráticos, não tem liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, só que a liberdade de comunicação dá nisso. O desafio do desodorante morre lá e fica essa discussão que de chover no molhado, nos meios de comunicação, de que cabe ao Congresso regulamentar as redes sociais. Não adianta, isso dá engajamento, dá lucro, as big techs vivem disso, dessa coisa do demasiado humano. Já falamos bastante sobre isso, não tem jeito. Então, partir para criar uma rede social própria, uma plataforma nacional própria. Tá? Mandar essas big techs embora, proibir o trabalho deles aqui. É claro que esse governo jamais vai conseguir fazer isso, é um governo já neoliberal, até adotando políticas neoliberais, já vamos falar sobre isso, até os ossos, né? Esqueceu o que é ser esquerda, tá? Com medo do que a mídia vai julgar, das reações da grande mídia, de repente vai chamar que o governo é ditatorial, autocrático, não permitir TikTok no Brasil. Trump pode, né? Aqui não. Facebook, a Meta, mas o que será? Mas como assim? E nem a mídia progressista quer isso, porque eles vivem disso, vivem nessas mídias. Tá? Para eles seria um impacto muito grande na divulgação de conteúdos. Tá? Então, o Sidônio Palmeira consegue esse espaço, é entrevistado, um destaque pelas organizações Globo. Claro, porque ele continua, a gente vem defendendo que, na verdade, a comunicação propaganda é aquilo que o jornalismo corporativo quer que a esquerda continue, porque eles são engolidos pela mídia corporativa, porque a mídia corporativa domina a pauta, domina a agenda. Ou seja, as inserções de propaganda, toda a estratégia das peças de propaganda e publicitária se perde, tá? Na sua repercussão, no seu alcance, com o domínio da pauta e da agenda da grande mídia. Então, o que a gente vai falando aqui de comunicação, acontecimento, significam estratégias do governo em criar a sua própria agenda, sua própria pauta e impô-la para a sociedade, impor aos meios de comunicação, à grande mídia, tá? Criando acontecimento, aloprando politicamente. Nesse sentido, entender bem essa lógica da alopragem política que a extrema-direita faz. Como, por exemplo, Bolsonaro novamente, é tipo Neymar, né? Ele se contunde às vésperas de feriadão, né? Jogo contra o Santos ontem, o Neymar sente a coxa novamente, às vésperas desse feriadão. Aí de Semana Santa, como foi nas vésperas do Carnaval, lá, o jogo do Bragantino, contusão na coxa. Então, às vésperas da PL, lá da anistia, novamente Bolsonaro
entre a vida e a morte, internados, sempre assim, fazendo vídeos melodramáticos, chorando, tal. Já vamos falar sobre isso. Eles alopram politicamente, eles criam acontecimentos, tá? Eles são mestres nisso.